Tá, então vamos iniciar aqui, já está com a gravação. A primeira coisa que eu vou fazer antes de iniciar esse nosso primeiro encontro é fazer a apresentação aqui da disciplina rapidamente, no máximo 10 minutos. Eu vou procurar fazer. Então, a disciplina é Macroeconomia 1, nesse período aqui, né, do segundo semestre de 2020, né, agora de julho até outubro. A ementa da disciplina, modelo clássico, modelo keynesiano, modelo ISLMDT, equilíbrio do mercado de bens, equilíbrio do mercado monetário, análise ISLM, impactos da política fiscal e monetária, modelo Mander-Fleming e regimes cambiais. Então, tem como alguém que fez a emenda não atentou para a disciplina Macroeconomia 1, tem conteúdo aí que é das disciplinas subsequentes, Macroeconomia 2 e Macroeconomia 3, como a macroeconomia aberta, ou dizendo que é a mesma coisa do modelo Mander-Fleming. Objetivos: estudar o desenvolvimento da macroeconomia até o modelo ISLM, limitado temporalmente, lá pelas décadas de 1940, 1950 e 60. Objetivos específicos: entender o papel do modelo clássico na economia e suas influências recentes, compreender o alcance histórico da teoria macroeconômica de Keynes. Esses dois objetivos, né, específicos, eles estão relacionados com a própria trajetória, né, porque a macroeconomia, ela, as últimas, né, avanços, os últimos desdobramentos delas são recentes, né, das décadas de 80, das décadas de 90, até a década de 90, e aquilo que era a base, né, da macroeconomia, a macroeconomia não, a ciência econômica no final do século XIX, ela foi um pouco recomposta, um pouco recuperada, por isso que se refere aí às influências recentes do modelo clássico da economia. E nessa mesma trajetória, né, a gente vai, ela se baseia muito, né, nas construções iniciais aqui da década de 30 até os anos 50 e 60. E a partir da macroeconomia 2, você vê um conjunto de outras teorias que hoje se constituem na base, né, daquilo que compõe o núcleo dos manuais da macroeconomia. O conteúdo programático dessa emenda está dividido em 4 unidades, para você verificar aí que nós temos apenas 3 meses, né, de trabalho, basicamente menos de 3 meses, aqui para trabalhar a disciplina, e se a gente tiver como base o modelo presencial, que é previsto que tenha 36 encontros, aqui nesse modelo nós, já que nós temos aulas uma vez por semana, se a gente fazer essa comparação dos 36 encontros, aqui nós temos apenas 11 ou 12 semanas de encontro. Então, é uma diferença brutal, né? Então, por isso que a gente precisa um pouco aproveitar o máximo desses encontros, né, que acontecem, para a gente, tendo consciência dessas limitações de tempo, né? A gente passa de uma possibilidade de ter 36 encontros no presencial para apenas 11 ou 12 nesse modelo aqui remoto. Os procedimentos metodológicos: a disciplina será ofertada mediante o ensino remoto, que é o nome dessa modalidade. Ela não se chama EAD, né, Educação à Distância. Aqui não cabe aqui explicar qual é a diferença de educação à distância, embora nós estejamos trabalhando à distância, mas
pelas regras, não é educação à distância, né? É modalidade de ensino remoto. Em cada conceito, realizaremos uma aula síncrona, depois disponibilizada no YouTube para vocês terem acesso, explicando os aspectos teóricos e analíticos, com a finalidade de viabilizar a resolução de exercícios, tanto de forma síncrona quanto assíncrona. Recursos, as atividades síncronas serão utilizadas, né? Basicamente, o Meet, está aí o nosso endereço permanente de todas as aulas. Só para avisar, né, que esse programa já está lá na plataforma e vocês podem ter acesso. Tem lá boas. Então, e tem outro recurso que nós vamos usar, né, sempre que for possível, o Mentimetry, e se precisar fazer alguma atividade interativa, nós vamos utilizar o Mentimetry, e o StreamYard, caso algum dia, né, seja previsto que venha poucos alunos, 5 ou 6 alunos, aí para eu ter a possibilidade de ter menos trabalho para passar o vídeo direto para o YouTube, né, eu não vou fazer essa gravação no Meet aqui, para depois baixar o vídeo, para depois subir. Então, eu passo direto para o YouTube. Mas só nos dias que tiver a previsão, né, de ir para esse encontro aqui, menos de 8 ou menos de 7 alunos, aí facilita. As atividades assíncronas será utilizada a plataforma Moodle, está aí o endereço, né, para vocês chegarem na sala, lá na disciplina, e eu já passei para vocês no e-mail, no primeiro e-mail que eu mandei para vocês, eu já encaminhei esse endereço para vocês, na qual se disponibilizará o material didáticos, né, para os alunos realizarem as atividades. Só entender isso aí, entendendo porque isso, como esse programa aqui é aprovado no colegiado, ele tem muita importância, o programa, nas atividades presenciais. Só que, nessa modalidade, o mais importante é a forma como nós organizamos lá dentro do APA, que chamava essa plataforma. Eu uso o Moodle, a maioria dos outros professores utiliza o Classroom, né, do pacote G Suite. Então, esse espaço, esse local aí, né, do APA, né, do Moodle, ele é fundamental nessa modalidade. A avaliação ela será basicamente por meio de exercícios. A gente não tem nenhum seminário aqui previsto. As outras disciplinas nós temos seminário previsto, mas não é com vocês. A N1 é previsto para ser concluído no dia 24 de agosto e a N2 no dia 4 de outubro. As referências, né, bibliográficas. Esses 2 livros aí, Macroeconomia e do Olivier Blanchard, e o Richard Freud, Macroeconomia. Esse é o que nós vamos utilizar essencialmente. Tá? Como é possível pegar livro na biblioteca agora, tá? Em algum momento, se por acaso a gente precisar desse livro aí do Dorbucho, Fischer e o Startz, a gente pede para vocês acessar, porque, como ele é um livro muito grande, né, aí vocês vão lá e pegam emprestado na biblioteca. E é interessante aqui uma coisa, né, que é o seguinte, que no caso dos manuais de economia, também de microeconomia, esses autores são todos personalidades importantes no meio econômico. Todos eles desenvolvem atividades muito importantes nas instituições, como aqui no caso, você pegar os manuais de microeconomia, né, você pegar o Vario, né, é um grande CEO, né, de multinacional, o Pindi, que é um grande pesquisador, né, do banco lá do Japão e da universidade onde ele trabalha. No caso aqui da macroeconomia também. Todos esses autores do livro de macroeconomia, eles são bastante conhecidos, né, por desenvolverem atividades muito relevantes dentro da economia.
caso específico aqui do Olivier Blanchard, ele, em algum momento da vida dele, ele foi diretor, presidente do FMI. Então, só para essa informação interessante, né, porque eles, inclusive, né, ele mudou muito a última edição do livro dele em função dos últimos acontecimentos, né, dos 15 anos recentes. Ele mudou substancialmente, né, a composição do livro. Outra coisa que é interessante, no caso específico da macroeconomia, é que os livros de macroeconomia, diferente dos outros manuais de economia internacional, de microeconomia, de etc., de economia brasileira, o livro de macroeconomia, eles, os manuais, todos eles têm o mesmo assunto, mas com uma organização diferente. Isso vocês vão observar, à medida que vocês possam consultar diferentes livros, diferentes manuais de macroeconomia. Vocês vão encontrar todos os assuntos, né, que são encontrados nos livros de graduação, vocês vão encontrar. Só que alguns livros, uma forma de organização, e outros dão mais ênfase, menos ênfase do que outro livro. Então, vocês não vão encontrar padronizado como nos livros de microeconomia, eles se diferenciam, às vezes, pela forma de tratar o assunto, mas eles são muito iguais na organização, todos os livros de microeconomia. Aqui está o cronograma, né, a apresentação de hoje, é a nossa primeira aula, né, que a gente vai fazer a partir daqui a pouco. Tá? Aí o modelo clássico, que incluindo aí determinação do produto, determinação da renda, etc. Depois o modelo de case, incluindo o multiplicador do orçamento, as respectivos cronogramas de cada uma das unidades. Unidade 3, o modelo keynesiano, de SLM. E depois, ao longo da disciplina, a gente vai verificando essa diferença aí de modelo de Keynes e o modelo keynesiano, né? Porque talvez possa até soar uma coisa meio estranha, mas essa diferença aí ela é muito importante, né, para o próprio entendimento da evolução do pensamento da macroeconomia. E, por último, a unidade 4, a própria análise do modelo de SLM, o que acontece com as diferentes, né, impactos de política econômica, o que acontece com o produto, o que acontece com a renda, o que acontece com o emprego. E as atividades, né, como eu já coloquei para vocês, essa grande diferença aqui entre a modalidade, né, presencial, modelo presencial, e esse modelo nosso aqui remoto, principalmente porque nós temos apenas um encontro semanal, ele reduz substancialmente o nosso contato. Só para, como eu já falei, estou só repetindo agora, no presencial nós temos aí previsto 36 encontros. Aqui, nessa modalidade, nós temos no máximo ali 12, 11, 12, 13 semanas para fazer tudo o que se faz, o que se faria em 36 encontros no presencial. Então, seria isso aqui. Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, só para porque sempre é bom tirar logo essas dúvidas, porque o tempo é muito apertado. Nenhum, professor. Aí eu não estou vendo quem está falando, porque eu estou vendo só aqui o. Então, eu posso parar essa apresentação. Fazer isso aqui para parar. Considero que foi apresentado aqui o problema, né, que foi homologado lá no colegiado, etc. Parar aqui a apresentação. Então, vamos agora para outro momento aqui. Eu vou dar agora aqui uma outra janela.
Está aparecendo para vocês, viu? Tá sim, professor. Então, eu só ver quem está aí, está dizendo que aí falta. Vocês podem dizer tudo, que eu não estou vendo a tela de vocês. Diga aí quem é está aí, por gentileza. Vocês, João, Gabriel, Lucas, Paulo, Paulo, Pedro. Alguém quer falar alguma coisa? Dizer que eu não conheço nenhum de vocês. Alguém de vocês. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Tá? Eu vou perguntar por essa chamada aqui. Até fica. Eu estou fazendo a chamada aqui automática e ela sai automática para mim, mas eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês e eu vou perguntar pelo nome aqui. Tá? Eu gostaria de saber se alguém de vocês tem alguma pendência, aqui vocês estão num período tal, qualquer, quem está com pendência de alguma disciplina para trás ou não. Vamos lá, começando. Eu vou perguntar para mim. Andressa, você tem alguma pendência para trás, aqui no período aqui que nós estamos? Andressa. Professor, se a gente tem que falar se tiver ou não, Sim, sim. cada um tem que dizer se tem ou Tá me não? escutando, professor? Mas eu vou falando o nome aqui. Andressa, você tem alguma pendência? Tenho não, professor. Francisco? Na verdade, teve duas matérias, mas elas são optativas que eu tive que trancar no início do ano. Até do primeiro semestre, do primeiro período até agora, tudo ok. Obrigado, obrigado. Francisco Batista. Então, não, professor. Francisco Bruno. Não, professor, tá tudo certinho. Gabriela. Gabriele. Não, senhor. Isabela. Tudo certo, professor. Jéssica. Tá tudo certo também, professor. João. João. João, estou esperando você me responder, por gentileza. João. Eu estou esperando você me responder. Se você não me responder, eu vou lhe tirar da sala, tá bom? Ah, tá bom. José Ordôñez. Tenho não, professor. E Jussara. Tudo certo, professor. E, por último, que chegou aqui, não sei se tem, que é não, já tem gente aqui. Lucas. Tudo certo, professor. Paulo Mateus. Tudo certo também. Paulo Mateus de novo. Tudo certo de novo. Pedro Lucas. Pendência de matéria, só fala? Sim. Eu tenho em cálculo. Vida de casa. Vida de casa, eu estou perguntando, está começando agora a disciplina nesse período, quem tem ou não pendência nos períodos anteriores. Você tem alguma pendência? Tenho não, professor. Boa noite. Tenho não. Então, vamos começar agora aqui. Então, está colocado aí a disciplina Macroeconomia 1, eu já apresentei o programa da disciplina.
Meu nome aí é José Porfiro. Eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, não tenho nenhuma informação. Se eu ver pelo rosto andando nos corredores da universidade, eu não vou associar o nome. Eu não sei se vocês sabem quem eu sou, né? Eu, geralmente, como eu só dou aula, né, a partir da metade do curso para frente, geralmente os alunos me conhecem pouco. Às vezes, às vezes conhecem por caminhos que eu não sei como, mas na maioria das vezes o aluno entra, boa parte dele sai do curso e eu não tenho conhecimento. Faz muito tempo que eu dou aula aqui nesse curso. Estudei aqui na UFAC, estudei 2 vezes no Rio e agora, desde que nos últimos anos mais recente, eu comecei a dar essa disciplina na área de macroeconomia. Há muito tempo trabalho com a disciplina de economia internacional. Então, vamos caminhando aqui. Vamos ver se o Meet agora facilitou muitas coisas, né, que a gente pode ver agora a própria apresentação. Ainda não conseguiu resolver a possibilidade da gente mudar a tela sem sair do Meet. A gente é obrigado a sair do Meet. Aqui, o que eu vou fazer aqui hoje com vocês é uma apresentação do primeiro capítulo do livro do Olivier Blanchard. Como eu falei para vocês, o Blanchard, eles têm, além de ser um professor de macroeconomia, além de ele ter alguns avanços e outra coisa que eu não sei nos outros manuais, mas no manual de economia internacional e no manual de macro, todos os professores, todos os autores desse livro de macroeconomia, eles têm algum avanço dentro da própria disciplina ou dentro da própria área de macroeconomia. Isso é outra característica, além de serem pessoas de destaque dentro do campo econômico. Além de ser professores, geralmente já desenvolveram terceiro, né, postos importantes, tanto no campo público como no campo da iniciativa privada. Como eu falei, né, no caso, né, lá da microeconomia, né, o Vário é um grande CEO de uma multinacional, o Pindic também é um grande membro, né, pesquisador de um banco do Japão, além de ser um professor da economia da universidade lá dos Estados Unidos. E aqui, esse primeiro capítulo, para dar uma noção geral da macroeconomia, e o Blanchard, ele faz uma ideia, ele começa essa discussão assim, dizendo o seguinte: eu não gosto de fazer uma discussão formal de macroeconomia. Eu acho melhor fazer um percurso pelo mundo, vendo alguns temas, vendo a situação de algumas regiões do mundo importante da macroeconomia, para que as pessoas tenham uma ideia do que a macroeconomia estuda e de qual é o objeto mais direto da macroeconomia. E aí ele faz isso combinando com uma primeira sessão que ele coloca a respeito da crise que teve recente, né, da economia, em termos de impacto nas economias do mundo, a crise de 2008, 2009. Essa é a primeira sessão que ele vai fazer. E depois ele vai falar dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, para dar essa ideia do que para ele, né, seria uma maneira melhor, mais apropriada de se entender o que é a macroeconomia, substituindo a ideia de ter uma definição formal. Eu vou só pegar aqui uma forma que outro livro trata a respeito e dá uma ideia da macroeconomia, só como exemplo, né? O outro livro que a gente vai falar, que é o livro do Freud, ele diz o seguinte, né? Esse livro examina o ramo da economia chamado macroeconomia. Aí ele vai dizer,
O economista britânico Alfred Marshall definiu a economia como o estudo do homem nos negócios comuns da vida. A economia, examina a parte da ação individual e social que está mais estreitamente ligada à obtenção e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar. Aí ele vai dizer o seguinte, ele pega essa definição do Marshall de economia e vai dizer o seguinte, aquilo que o Marshall fala, né, que a economia é o estudo do homem nos negócios comuns da vida, ele vai dizer o seguinte, a diferença é que na macroeconomia, esses negócios comuns da vida, né, dos homens, ele é estudado de maneira agregada. Então, é uma boa maneira, né, que ele faz para um pouco dar uma ideia. Aí, diferente do Blanchard, o Freud está dando uma definição mesmo. Né? Mas nós vamos ver aqui do Olivier Blanchard um modo, vai dizer o seguinte, vai fazer o capítulo todo discutindo a questão econômica propriamente dito, e para, segundo ele, as pessoas entenderem o que é que a macroeconomia trata propriamente dito. Primeiro... Opa, não dá mudando aqui, pô. A primeira seção que ele trata aqui é da crise. Ele vai falar a respeito da última crise. E aqui ele coloca um gráfico, né, das taxas de crescimento do produto para a economia mundial. Né? Primeiro ele faz essa referência, né, de as taxas, né, do produto da economia mundial de 2000 a 2014, e aí ele coloca, né, para a economia do mundo, né, as economias avançadas, né, o mundo e outras economias. Ele vai dizer o seguinte, né, que a taxa de crescimento, eu falo o título, né, desse gráfico, a taxa de crescimento do produto para a economia mundial, economias avançadas e economias emergentes, e em desenvolvimento do ano 2000 a 2014, tem esse comportamento. O de baixo, a economia avançada, o mundo a linha do meio, lá azul, e as economias emergentes e em desenvolvimento é a linha de cima. Aí tem esse baque muito grande, né, que ele mostrou aí, está associado, evidentemente, à crise de 2008 e 2019. Uma coisa que chama a atenção aí, a respeito dessas três curvas de taxa de crescimento, é que não deixa de ser um reflexo, tá vendo, do que são as economias do mundo, é você verificar taxas de crescimento diferenciadas para as economias avançadas, crescimento menor, e para as economias em desenvolvimento, né? E as economias emergentes, taxas de crescimento maior. Né? Então, à medida que a pessoa vai se familiarizando, já tem uma ideia mais direta, né? O motivo, né? A razão pela qual existe essa característica aí do crescimento menor das economias emergentes, o crescimento menor das economias avançadas e o crescimento maior das demais economias emergentes e desenvolvimento. Então, esse gráfico aí está colocando e chama atenção para esse baque aí da queda de 2009, 2008, 2009, que chegou logo muito rápido nos Estados Unidos. Sabe o que ele vai dizer, né? Está tratando dessa crise. Talvez, eu não sei se eu vou fazer o seminário que vai ter sobre essa crise, é na outra disciplina. Né? Nessa daqui. Então, vai dizer assim, em 2007, os sinais de que a expansão chegava ao fim começaram a surgir. Então, você tinha várias análises, né, dentro do campo da análise de conjuntura, né, da economia, e a economia ali, né, durante, né, os anos, isso, né, na primeira década do século, 2000, estava muito bom o desempenho da economia, 2005, 2006, 2007, e é interessante que ninguém sinalizava, ninguém mostrava a possibilidade, né, de ter uma crise ali em 2008 e 2009. E apenas um economista, né, que é mais conhecido aí,
chamado Nouriel Roubini, né, que, segundo se diz, né, e está nos alguns livros, né, que ele foi um dos únicos a ter previsto essa crise de 2008, 2009. E isso é interessante, né, pelo fato de ter apenas ter surgido esse economista, né, que leva essa alcunha, né, de ser um bom pessoa que faz previsão muito bem. Isso é tão interessante no campo da economia, porque lá na principal escola de economia, né, lá do Reino Unido, especificamente na Inglaterra, né, em Londres, a London School of Economics, logo ali no final de 2009, a rainha foi fazer uma visita à escola de economia, né, da London School of Economics. E quando ela foi fazer a visita, ela fez a seguinte pergunta, né, para os economistas da London School of Economics. Ela disse: e por que vocês não previram essa crise, essa brutal crise que abalou o mundo muito profundamente? É interessante, né, como curiosidade, vocês pegarem a resposta, né, um textozinho muito curto, uma página ali, que os economistas da London School of Economics, né, responderam para a rainha, depois de vários meses, eles responderam. É muito legal essa situação, um pouco dá para a gente entender, às vezes, né, em que situações os próprios economistas se colocam. Né? Porque jamais eles iriam imaginar que a rainha, próximo, né, já tinha mais de 80 anos, foi e fez a pergunta. Ele falou: não, vamos dar um tempo que nós vamos fazer um grupo, né, de trabalho para responder para ela. Aí vocês procuram aí na internet a resposta que depois, né, se alguém tiver interesse, eu até passo o textozinho da resposta que os economistas passaram para a rainha. Os preços dos imóveis residenciais nos Estados Unidos, que haviam dobrado desde 2000, né, passaram a cair. Então, essa é uma crise bastante pisada no sentido bastante estudada, e foi uma crise basicamente no âmbito financeiro, né, e depois transbordou para o campo real da economia. Então, você teve, né, uma evolução e uma bolha, né, no campo imobiliário, e isso fez com que, chegou um determinado momento, essa bolha estourou, levando prejuízo primeiro para alguns bancos e depois para milhares e milhares, né, de pessoas que tinham comprado casas e depois não tinham mais os recursos para pagar o financiamento do banco. E simplesmente tiveram de devolver essas casas, e muitas dessas pessoas foram morar na rua, simplesmente foram morar na rua. Tem alguns documentários muito interessantes sobre isso, né, que vai mostrar, tá, milhares de pessoas, né, muitas pessoas que deixaram as casas para ir morar na rua. Depois que cito especificamente um desses documentários, né, mas estou lembrado mais do documentário que não está mostrando nada da rua, mas discute a crise propriamente dita, que é o documentário Inside Job. Eu não sei se acho que ele tem disponível no YouTube. E tem em português, né? Mas se não estiver disponível, ele está disponível lá no YouTube para comprar. Eu acho que é barato, né? Para você assistir uma vez ali, acho que não passa de R$10. Os economistas começaram a se preocupar. À medida que os preços dos imóveis continuavam a declinar, ficou claro que os problemas eram mais sérios. Eu não vou passar comentando isso, senão a gente vai se alongando muito. Essa complexidade e obscuridade transformaram a queda dos preços dos imóveis residenciais em uma crise e o desdobramento que poucos economistas anteciparam. Boa parte disso aqui eu já falei, né, que foi uma crise que veio do setor financeiro, principalmente aí do lado imobiliário, e se transbotou para o lado real, e nenhum economista, né, com exceção do Nouriel Roubini, né, e inclusive, né, se vocês quiserem
ler alguma coisa, ele é uma pessoa muito ativa, né? Que toda semana, de 15 em 15 dias, está publicando textos de análise de conjuntura. Essa crise financeira rapidamente se transformou em uma grande crise econômica, os preços das ações desabaram, a figura, essa aqui ele vai colocar, né, a figura na próxima, traça, né, a evolução de 3 índices de mercado de ações dos Estados Unidos, da área do euro e das economias emergentes, desde o início de 2007 até 2010. Seria de esperar que a crise se restringisse aos Estados Unidos, mas, como mostram as figuras, não foi o caso. Essa crise logo assumiu dimensões globais. E é interessante, só para dar conta aqui desses pontos que estão referenciados aqui, que logo no primeiro ano ela afetou a economia dos Estados Unidos e que caiu bruscamente, né? Teve uma recessão muito forte. Depois, né, da crise de 1900, da década de 30, né, depois, após a queda da Bolsa de Nova York, foi um dos maiores baques da economia dos Estados Unidos. Então, teve um problema no campo financeiro e logo atingiu a economia dos Estados Unidos. Depois, ela se expandiu para as outras economias, principalmente para as economias da Europa. Um ano depois, atacou muito forte as economias da Europa e de outros países, além da economia europeia. Aqui está o gráfico, né, que ele se referiu no slide anterior, preço das ações nos Estados Unidos, na área do euro e nas economias emergentes, 2007 a 2010. Então, você tinha aí, 2007, você teve uma brusca queda aqui em final de 2009, né, na mudança do governo George Bush, né, para o governo Obama. É interessante, né, que só como referência, não dá para logo a influência que essa crise teve no próprio entendimento, né, dos economistas a respeito de como você lidar com as teorias para enfrentar as crises. O próprio Blanchard mudou algo dentro do livro dele. Se você pegar o que aconteceu de lá para cá, mesmo as instituições multilaterais começaram a utilizar a palavra afrouxar, mas começaram a relaxar um pouco, né, aquelas ideias rígidas que eles tinham a respeito de que o governo poderia fazer ou não. O que aconteceu uma coisa muito curiosa, logo quando a crise se abateu, os Estados Unidos baixaram bruscamente a taxa de juros e a taxa de juros ficou próxima de zero. Como a taxa de juros, o governo não pode baixar a taxa de juros aquém de zero, o que eles encontraram foi uma ação ad hoc, né, para aquela ocasião, que foi colocar dinheiro adoidado na economia, né? Aquela situação do quantitative easing, né? Que se você pegar em algumas pessoas, um pouco de humor, em alguns vídeos aí no YouTube, uma série de vídeos, é que eles chamam de quantitative easing, chamam de kiwi, né? Se pegar os vídeos daquela ex-professoras da PUC, né, e também da Fundação Getúlio Vargas, que hoje está lá, né, no Instituto Peterson, lá nos Estados Unidos, né, as pessoas sempre chamam ela, apelidavam ela de Kiwi, né, porque como ela tem mais prática e mais facilidade na língua, né, por dar aula lá, ela não chamava quantitative isso, antes se chamava apenas Kiwi. Então, o gráfico está colocando o comportamento que aconteceu com a ação. E o que tem de mais, lembrança maior aí, além da crise que teve, foi a queda, né, a quebra dos bancos, né, Lehman Brothers e esqueci o outro, né? Depois aquele, uma agência, também eu esqueci o nome. Outros países foram afetados pelos canais da crise. O primeiro deles foi o comércio, o segundo foi o financeiro. Os bancos dos Estados Unidos, muitos necessitados de fundos em seu país, repatriaram fundos de outros países
criando os problemas para os bancos desses países. Então, isso fez com que outros países que até então a crise não tinha alcançado, como esses bancos precisavam repatriar dinheiro, né, para as suas matrizes nos Estados Unidos, afetou o lado financeiro dessas economias devido à fuga, né, de capitais de outros países para os Estados Unidos. Na Europa, o declínio do produto foi tão severo que este aspecto particular da crise adquiriu nome próprio, a crise do euro. E aí foi muito grave mesmo, né? E foi em toda a Europa, né? Mas, no entanto, a gente lembra o sufoco que aquelas economias, né, como a italiana, Portugal, Espanha e principalmente a Grécia, né, sofreram ali a partir de 2011 em diante. Então, no caso da Grécia, particularmente, foi muito dramático. Claro que eu estou falando no caso da Grécia porque saiu mais. Tá? Mas a Espanha, né, por exemplo, passou muitos anos, né, com uma taxa de desemprego muito elevada. E especificamente no campo, né, dos jovens, incluindo a idade de vocês e mais, né, além um pouco, você tinha uma taxa de desemprego ali de 25%, 26%. É uma coisa brutal. Em suma, a recessão dos Estados Unidos transformou-se em uma recessão mundial. Devido às políticas monetárias e fiscais, né, fortes e à recuperação do sistema financeiro, a maioria das economias reverteu a situação. Então, chegou a partir de determinado ponto, a economia dos Estados Unidos começou já a se recuperar, né, recuperar, a se estabilizar, né, em 2010, um pouco 2011, já começou a ter perspectivas melhores, né, muito diferente do que foi o PAC de 2019. A recuperação é, no entanto, inexpressiva e irregular. Quer dizer isso, né? Porque você teve a crise, você teve a recuperação, no entanto, essa recuperação não foi uma recuperação robusta, né? Com níveis de crescimento econômico bastante elevados, se você comparar com o que vinha acontecendo anteriormente. Em alguns países avançados, em especial nos Estados Unidos, o desemprego quase voltou ao nível pré-crise. No sentido de você teve uma boa recuperação, tudo, mesmo que tenha sido com taxas de crescimento baixas, isso fez com que, principalmente nos Estados Unidos, o nível de desemprego baixou muito. Né? O ponto se isso acontecesse aqui para nós, dado que a nossa taxa de desemprego está muito elevada, acima de 14%, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas e mais de 30 milhões de pessoas subempregadas. Como a gente, na nossa vida, nós nunca vamos ter nem 15 milhões, nem 30 milhões de pessoas num único espaço, é uma coisa brutal, essa quantidade de desempregados na nossa economia. A área do euro, porém, ainda enfrenta dificuldade. Está colocando aí, trazendo do livro, ainda enfrenta dificuldade, porque essa relação aí dessa edição do livro é ali de final de 2014 e início de 2015. O crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento também se recuperou, mas é menor que antes da crise e vem diminuindo desde 2010. Tá bom. Aí ele falou da crise. Alguém tem algum comentário, alguma observação, alguma pergunta sobre a crise de 2008, 2009, para ir entendendo quais são as preocupações que sempre são levadas para o campo da macroeconomia? Aí a gente já falou de desemprego, no livro não está falado, mas eu falei da taxa de juros, a gente falou da questão do produto, né, da queda do produto, e falou do mercado financeiro, e do mercado de títulos, né, principalmente, e faltou falar aqui, né, também do mercado cambial. Então, é interessante ele colocar dessa perspectiva, né, como você dá uma ideia do que trata a macroeconomia, porque cada vez que a gente vai comentando, a gente se refere, né, a alguma categoria básica que se trabalha dentro da macroeconomia. A segunda sessão, alguém tem algum comentário para fazer? Ou vai continuar daquele jeito?
Aí a segunda sessão, né, para dar nessa lógica dele, ele vai falar nos Estados Unidos. Né? Quando os economistas analisam o país, as duas primeiras perguntas que fazem são: qual é o tamanho do ponto de vista econômico, qual o seu padrão de vida, para essas duas perguntas. E aí ele está querendo, né, sinalizar o seguinte: quando você está lidando com a economia, está falando de uma forma geral de um país, né, quando você não está tratando especificamente de conjuntura, você geralmente surge essas perguntas, e essas perguntas são objeto, né, de preocupação da macroeconomia para entender, tá, a respeito do tamanho, né, da economia de um país. Né? Os Estados Unidos, maior economia do mundo, o Brasil tem uma maior economia aqui da América, né, da América Baixo, da América do Sul. Isso, de certa forma, são informações interessantes para a gente entender como é que essas economias se relacionam com as outras e como é que economias, né, com tamanho grande, né, elas se diferenciam das economias menores. E qual, né, o seu padrão de vida? Que você pode dizer o seguinte: o padrão de vida, como é que a gente identifica o padrão de vida, né, dos indivíduos dentro de uma economia? É pelo tamanho da economia ou é por outro caminho? Ou é por outro caminho? Então, é interessante, ele vai dizer o seguinte: essas duas perguntas que fazem parte, né, das primeiras perguntas que são feitas quando se vai falar de um país. Para responder a primeira pergunta, eles examinam o produto, né, o nível de produção do país como um todo. Se a gente pegar isso a respeito do Brasil, a gente tem dois momentos a respeito da questão do nosso produto aqui. Primeiro, a década de 30 até o final da década de 1970, é quando o país crescia a taxas, né, próxima de 10%. Variava muito, né, mas de 30 até o final da década de 80, o Brasil atingiu taxas desse período. Da década de 80 para cá, o Brasil foi para o chão, né? Ou seja, nunca mais teve taxas de crescimento. Estou falando de alguns anos isolados. Né? Nunca teve taxa de crescimento médio ao longo do tempo, muito persistente, acima de 2%, 3%. Né? Isso é um motivo, né, grande de preocupações dos economistas, no sentido de verificar, entender, interpretar por que antes da década de 80 isso teve um comportamento, taxa de crescimento acima ou com a média de 10%, e da década de 80 para cá você tem esse comportamento. Para responder a segunda pergunta, examino o produto por pessoa. Pessoa geralmente chamado produto per capita. Então, você pode ter um país pode ter um produto grande, né, mas se tiver uma população grande e dividir o produto, verificar qual a quantidade, né, do produto per capita ali por pessoa, né, pode ser que, no caso, a China tem um PIB muito elevado já, né, se você comparar com 30 anos atrás. Né? No entanto, é um país considerado pobre ainda, né, pelo fato de, talvez você dividir o PIB, né, da China pela quantidade de pessoas, você vai verificar que é muito baixo em relação aos outros países que é considerado mais desenvolvido. A resposta para os Estados Unidos são essas, né, especificamente. Você tem, nos Estados Unidos, você tem um produto ali para 2014 de 17 trilhões de dólares, uma população de 319 milhões, um produto por pessoas de 54 mil dólares, uma participação da produção mundial de 23%. Então, essa é uma informação interessante. É quando você quer saber a situação do país assim de forma bastante agregada, de forma bastante compacta, para depois poder comparar com os demais países. Aqui eu coloquei essa informação que eu tirei do livro do Freud, que é outro livro que a gente vai utilizar, né? A taxa de crescimento do PIB nos Estados Unidos
aqui, né, da década ali de 50, né, após a Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 90. Você verifica um comportamento, né, que oscila muito, e você tem alguns pontos que chamam atenção, né, e outros, tá vendo, como na década de 70 você tem uma primeira grande queda, na década, na década já no início da década de 80 você teve outra grande queda, e mais recentemente ali, né, no início dos anos 90. Isso é interessante porque, né, se você falar qualquer uma dessas quedas, tá vendo? É interessante a gente verificar. Tá? Isso aconteceu por causa disso tudo. E aí, se vocês, né, dizem, poxa, o que aconteceu ali na primeira queda da década ali, na metade da década de 70? O que foi que aconteceu com a economia dos Estados Unidos? Aí é muito... se sobressai a questão da crise, né, mundial, que está envolvida a crise do petróleo, tá vendo? E o declínio, né, do próprio desempenho, né, das economias, né, do pós-guerra, que tinham um bom desempenho. E aí você tem outra grande queda no início da década de 80, né, que foi que chamou ali, né, quando os efeitos, né, do Paul Volcker, né, que deu um cavalo de pau, né, na economia do mundo, né, quando, em 1979, ele elevou a taxa de juros, né, bruscamente, e isso, além de ter levado um impacto para a economia dos Estados Unidos, também levou um impacto para todas as outras economias. Inclusive, né, produzindo a chamada crise da dívida externa da maioria dos países. Né? Aí foi México, Brasil, etc., tá? E não conseguiram pagar de forma imediata, precisaram adotar várias medidas no sentido de reestruturar em função desse cavalo de pau dado pelo Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central dos Estados Unidos na época. Aqui está a taxa de inflação e desemprego nos Estados Unidos ao longo do tempo. Né? A taxa de inflação é a linha vermelha e a taxa de desemprego é a linha azul. Também tem um comportamento. O que é que chama atenção aí? Também, na década de 70 e até início da década de... durante toda a década de 70, índice de inflação elevado, e depois, né, uma queda, o controle permanente, persistente da inflação. E a economia, a taxa de desemprego, né, que, de certa forma, né, deixou um pouco de oscilar a partir da entrada da década de 80, quando subiu muito, né, depois se estabilizou, mas isso traz uma informação interessante, esse gráfico, porque ela vem até aí, 1993. É claro que depois você tem outros valores. Por que ela se manteve um pouco elevada aí, né, para os padrões, né, que tinha ali na década de 60, em comparação aí com o início, né, da década que se estabilizou a taxa de desemprego, mas em níveis mais elevados do que na década de 60. Aí ele vai colocando mais, né? Quando, né, quer aprofundar a sua análise e conhecer o estado da saúde do país, os economistas analisam 3 variáveis básicas: o crescimento do produto, a taxa de variação do produto, a taxa de desemprego e a taxa de inflação. E é interessante o seguinte, né, porque aí é uma informação importante que ele está querendo passar para a gente, o que é que a gente vai estudar em macroeconomia ao longo do tempo. Né? Vocês estão começando aqui, que é outro professor para macro 3, ou para macro 2 ou macro 3, sempre vai estar lá a questão do desemprego, a questão da inflação e do produto. Isso sempre, tá vendo? São categorias, né, e variáveis que, em qualquer uma das macroeconomias que você estiver estudando, ela vai estar lá como componente básico, né, das unidades de análise. A taxa de variação do produto, no desemprego, a parcela de trabalhadores na economia que não estão empregados e procuram emprego, aí na questão da definição, né, aquele negócio desse desempregado só se estiver procurando emprego.
Taxa de inflação, a taxa em que o preço médio dos bens na economia aumenta ao longo do tempo, né, de modo agregado. Não significa, né, que mudança tanto de preços, formas isoladas, né, significa inflação, mas algo de mudanças agregadas e persistentes no nível. Essas três variáveis, né, são quantificadas para a economia dos Estados Unidos na tabela abaixo, crescimento, desemprego e inflação, né, nos Estados Unidos. Aí eu vou, só para deixar aqui 30, 40 segundos, né, para quem quiser dar uma olhada aqui, para eu não ficar falando aqui a respeito. Só chama a atenção aí, né, que as taxas de desemprego, as taxas de crescimento vão se mantendo, mas cada vez menor. A taxa de desemprego vai mantendo fixa e a taxa de inflação vai sendo controlada cada vez mais. A taxa, aqui ele está fazendo relação, né, a taxa de juros baixas e o limite inferior a zero. Aí está se referindo àquilo que eu falei no início, né, quando da crise, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela tinha ali um patamar próximo de 5%. Quando veio a crise, o governo baixou drasticamente a taxa de juros. E isso fez com que ele ficasse numa sinuca, né? Tipo, poxa, se você abaixou drasticamente a taxa de juros, agora qual é o instrumento que você tem para aquecer a economia, para fazer com que a economia um pouco saia também dessa situação de recessão que teve ali em 2009 e 2010. Aí tem muitas situações interessantes, né? Porque foi adotado, eu já falei da questão do QE, né? Do quantitative easing. Mesmo assim, o governo ficou um pouco sem instrumentos mais robustos, né? Porque passou a não ter mais a arma da taxa de juros e, em função disso, né? De fazer todas as tentativas possíveis, melhorou a economia, reduziu um pouco a taxa de desemprego, mesmo assim não levou a economia para a taxa de crescimento muito elevada, né? Está diferente agora, né, que esse ano, particularmente, está uma coisa pouco fora do comum, uma previsão de que a economia dos Estados Unidos vai crescer ali para próximo, né, ou acima de 7%, chegando a quase 8%. Mas, em função desse livro ali, escrito ali em 2015, na metade de 2015, isso foi chamado pelo Larry Summers, né, de estagnação secular, né, porque o governo não tinha mais um instrumento monetário, né, para utilizar, e passou a utilizar o QE, a quantitative easing, que não era suficiente para fazer com que a economia aumentasse muito a sua taxa de crescimento. Muito interessante, né? Esse comportamento veio aí no gráfico, que você tinha uma taxa de juros bem próximo de zero, e a gente verifica, né, com o limite inferior a zero, significa que não é possível o governo baixar a taxa de juros aquém do zero. Né? E isso, é claro que em algumas situações, mesmo que não estava aquém do zero, devido a você ter alguma situação ainda, você tinha uma taxa de juros negativa, não pelo nível, né, da taxa de juros do governo, mas se a taxa de inflação está muito acima aí dessa taxa de juros, significa que se você descontar a inflação, essa taxa de juros vai para zero, ou para baixo de zero. Taxa de juros baixa, né, o limite inferior. Quando a crise começou, o Fed tentou refrear a redução dos gastos, baixando a taxa de juros sob seu controle, a chamada taxa dos fundos federais. Por que o Fed parou em zero? Porque a taxa de juros não pode ser negativa, a do governo, claro, né? Mas você pode ter uma taxa negativa no sentido de você ter um determinado patamar de taxa de juros, tem uma taxa de inflação maior do que a taxa de juros, significa que se você descontar, a taxa de juros vai ser negativa, não a taxa de juros oficial. Se isso acontecer, ninguém manteria títulos e todos prefeririam manter moeda, porque moeda paga taxa de juros zero. Em macroeconomia, essa restrição é conhecida como limite inferior a zero. E o Bradshaw utiliza essa expressão em vários capítulos ao longo do livro,
principalmente nos chamados capítulos que tratam dos mercados financeiros. Por que as taxas de juros baixas são um problema em potencial? Por duas razões. A primeira é que as taxas de juros baixas limitam a capacidade do Fed de reagir a novos choques negativos, né? Você perde uma arma, né, para atuar na economia. A segunda é que as taxas de juros baixas parecem levar à tomada de risco excessiva por parte dos investidores. Né? A taxa de juros está muito baixa, então vamos tomar emprestados e investir em qualquer coisa. Segundo alguns analistas, isso seria um risco também, porque faria com que os próprios investidores, tendo esse quadro favorável da taxa de juros básica, poderiam ficar muito ousados, né, nos investimentos. Claro que isso, para a economia dos Estados Unidos, especificamente, isso não aconteceu. Quando o retorno de manter títulos é muito baixo, os investidores ficam tentados a assumir risco em demasia para aumentar seus retornos. Até que ponto, né? Aí ele vai falar da produtividade, eu vou passar isso aqui, né, porque está se referindo aqui a essas informações. Vou só deixar aqui uns 40 segundos para vocês verem essas informações, né? O crescimento da produtividade do trabalho por década, na década de 90, na década de 2000, né, e de 2010 a 2014, no setor privado não agrícola, no setor privado e na indústria. Né? Verifica aí que você teve uma baixa na produtividade. Isso é outra discussão muito relevante dentro da macroeconomia, mas, no entanto, mais especificamente dentro da discussão do crescimento econômico, que dentro dos macroeconomistas propriamente dito, que trabalham com as políticas do governo, etc., taxa de crescimento, desemprego, inflação, né? Um pouco não discute muito essa questão do crescimento econômico, né? Do tema do crescimento econômico. Esse tema do crescimento econômico está mais relacionado com a produtividade. No entanto, a gente vê isso, né, lá na macroeconomia também. Daqui a pouco, a baixa e a Vitória está chegando agora. Boa noite, Vitória. Eu tenho uma extensão aqui que verifica o tempo, né, que cada um de vocês estava na sala, que entraram, que saíram, o tempo que a internet caiu, quem tem internet boa, quem tem internet ruim. Né? Então, isso aqui eu vejo depois. Bom? A tabela anterior mostra o crescimento médio da produtividade dos Estados Unidos para o setor privado como um todo e para o setor industrial. Como se pode ver, o crescimento da produtividade nos anos 2000 tem se revelado até aqui cerca da metade do registrado na década de 90. O quanto isso é preocupante, né? O crescimento da produtividade varia muito de um ano para o outro, e alguns economistas acreditam que pode ser apenas alguns anos ruins. Eu vou passar aqui um pouco rápido, né? Outros acreditam que há problemas. A razão especial de preocupação é que essa desaceleração da produtividade, a desaceleração no crescimento da produtividade, está acontecendo no contexto de uma desigualdade crescente. Isso é uma das características, né, do país, né, dos Estados Unidos, que é uma sociedade muito desigual, se você comparar com outros países desenvolvidos, somente aqueles lá de cima, né, da Europa. Quando o crescimento da produtividade é alto, pode ser que quase todos se beneficiam, ainda que a desigualdade aumente. Não é este o caso atualmente nos Estados Unidos. Agora vamos para a zona do euro. Alguém quer fazer alguma observação a respeito dessas informações que o Blanchard nos possibilita da economia dos Estados Unidos, para que a gente vá se familiarizando, né, com os temas da macroeconomia? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, acho que está bem claro. Professor, Oi. Deixa eu ver quem está falando. O senhor acredita que há uma baixa taxa de juros, assim, muito abaixo do normal, também pode influenciar em questão de serem tomadas decisões de investimentos também muito arriscadas
e que provavelmente não teriam sucesso a uma taxa de juros um pouco maior, que por conta da taxa de juros baixa favorece com que empreendimentos ou investimentos que não teriam retorno lucrativo normalmente, porque o governo puxou a taxa de juros para baixo, mantém a taxa de juros baixa, eles parecem que são mais lucrativos. E aí fica aquela relação assim de que se subir um pouquinho a taxa de juros aí vai ter um bocado de coisa que vai começar a dar errado e falir. Aí, nesse caso, né, que você está se referindo, são duas coisas. Eu não sei o que fazer. É o seguinte, o que a gente pode analisar. Tá? Quando você verifica, tá vendo, a taxa de juros como um instrumento de aquecimento da economia, no sentido de reduzir a taxa de desemprego, e no sentido de aumentar o produto, né, aumentar a renda, consequentemente reduzir a taxa de desemprego, em tese, a gente não leva, isso não seria levado em consideração. Por quê? É porque o que vai prevalecer aí, seria o objetivo de aumentar o produto, aumentar a renda e reduzir o desemprego. É evidente que todas essas movimentações, quem participou e colaborou nos investimentos para aumentar o produto, aumentar a renda e reduzir o desemprego, alguns desses investimentos não vão dar certo. Mas, o objetivo aí é só ver isso. Primeira coisa, né, teria que ver o seguinte, né, baixou a taxa de juros, foi frustrado no sentido de não ter conseguido aquele objetivo mais convencional da teoria econômica e do desejo, né, do governo, né, de ter baixado a taxa de juros para zero, a economia se recuperou tudo, mas não para aqueles patamares desejados. O segundo é isso que você coloca, né, a respeito de você analisar isso mais especificamente, né, de dizer o seguinte, isso vai colocar os investidores, tá vendo, em situações difíceis, porque eles vão perder o medo de fazer isso, tá vendo? Aí eu nunca li um texto especificamente, tá vendo, que vai fazer essa análise, né, e mostrar que os investidores, tá vendo, que esse investimento exagerado, que teve um investimento exagerado em função da baixa de juros, e isso prejudicou alguém, né? A economia não iria prejudicar porque o interesse de quem baixa a taxa de juros é agregado, né? Aumentar o produto, aumentar a renda e reduzir o desemprego, né? Então, se teve o investimento, o governo atingiu os objetivos. Agora você pode colocar aqui subjetivamente, tá vendo? Isso é uma coisa que a gente pode até, tá vendo, pensar como algo, né, que tivesse uma relevância dentro do campo macroeconômico. Não vamos incentivar bruscamente, porque você poderia prejudicar algum investidor individualmente, etc. Né? Mas eu nunca li nenhum texto, tá vendo, que colocasse essa preocupação, né, numa situação, em algum ponto, né, da história, que isso causou um problema grave, tá vendo, para a economia em função da baixa taxa de juros em relação a um desarranjo nos investimentos. A gente pode falar isso aí em desarranjo em outros aspectos, tá? Mas é uma preocupação que é colocada. Mas eu nunca li especificamente que isso trouxe, em algum momento da história, né, um problema na economia, especificamente em função, né, dessa redução brusca, para dizer que isso, né, vai deixar os investidores muito ousados, fazer investimento de qualquer jeito. Eu fico ainda até curioso de ler algum trabalho, né, que faça esse registro ao longo do tempo. Alguém mais? Então, vamos aqui. Agora ele vai falar sobre a área do euro. As questões que eles vão colocar é a mesma. Aí eu vou passar mais rápido, porque ele vai só mostrar que
em comparação com a economia dos Estados Unidos, a área do euro, né, dentro da União Europeia, né, teve um comportamento um pouco diferente, mas as preocupações da macroeconomia são as mesmas. Né? Aí ele vai só dar uma informação um pouco histórica, que não é o caso aqui, né, que em 1957, né, começou a história, né, da formação do que é hoje a União Europeia. A gente, quando for estudar alguma unidade desse lá, e em economia internacional a gente vê isso lá detalhadamente, desde que foi criado, né? Desde então, 22 outros países se juntaram ao grupo, né? Além dos 6 países que originalmente iniciaram esse processo, elevando, né, para atualmente, ali, não sei se já, além, depois de 2015, quando ele escreveu isso, já tem mais de 28. Né? Se a União Europeia tem mais de 28 países. Alguém pode até procurar aí. Né? Possivelmente tenha mais de, não tenho certeza. Esse grupo é conhecido como a União Europeia. Em 99, a União Europeia decidiu dar um passo à frente e deu início ao processo de substituição das moedas nacionais por outra comum, né, denominada euro. E é interessante, né, que isso foi todo um processo histórico que começou um pouco lá em 1992, então você passou ali quase 8 anos para, no início, né, desse século, ser adotada essa moeda. É interessante, né? Só dos membros, né, da União Europeia, quem não adotou foi o Reino Unido, né, ali, incluindo a Inglaterra, né, os outros países ali que mantiveram, né, a Inglaterra especificamente manteve a Libra, né, e aí é interessante, né, quando a gente viaja para algum desses países, né, mesmo quando o Reino Unido ali ainda estava, né, dentro da União Europeia, e que a gente passa e chega na Inglaterra, poxa, na Inglaterra, aqui é Europa e tudo, e a gente vai fazer a conversão, né? vai comprar as coisas, tudo com a Libra. Né? Diferente, né? Quando a gente está dentro da Europa continental, aí tem aquela tradicional, né? E pouco comum, né? Prática de qualquer um daqueles países que a gente está, a gente utiliza só o euro. É diferente para a gente, né? Que aqui, se a gente vai aqui na Bolívia ou qualquer outro país que é mais perto, ou na Argentina, a gente tem ou moeda diferenciada. E a gente andar dentro da Europa, na Europa continental, é uma única moeda. É claro que isso aí tem toda uma discussão, né, de pessoa que tem interesse em fazer se aprofundar nisso, você tem implicações muito específicas que faz com que a gente entenda por que alguns países são mais prejudicados ou não. O nome oficial, né, para o grupo de países membros que adotaram o euro é a área do euro, significa que nem toda a União Europeia, os países da União Europeia, fazem parte da área do euro. 19 países pertencem atualmente a essa área monetária, né, dos 28 que fazia parte ali em 2015, com a saída da Inglaterra, né, da Escócia, etc., né, você reduziu, né, a quantidade de países. Como mostra a figura a seguir, né, a área do euro também é uma grande potência econômica, seu produto quase equivale ao dos Estados Unidos, e seu padrão de vida não fica atrás. E é interessante essa questão do padrão de vida, né, a respeito, porque se, às vezes, né, um país pode ter um produto muito grande, né, mas hoje você tem uma seguinte discussão. Possivelmente, eu ia falar isso mais adiante, quando começar da China, mas eu vou só fazer um parênteses aqui, é que está falando aqui do padrão de vida. E uma coisa é você morar aqui no Brasil, né, mesmo você ganhando pouco, você dá para tomar um café, aqui, principalmente aqui no Acre. Né? Evidente que isso, a gente para outra cidade, uma cidade maior, tá vendo? Você vai pagar 7, 8, 9, 10 reais por um café. Aqui na nossa cidade, ainda não sei quanto é um café, mas não chega a isso. Se você vai tomar um café da manhã na cidade grande, você vai pagar 30 reais, 35 reais. Aqui, você toma um café da manhã, por, não sei qual é o valor, mas talvez seja por menos de 10 reais.
Da mesma forma, essa questão do padrão de vida é interessante, né? Porque você vai pagar um almoço, você vai almoçar nos Estados Unidos, né, ou na Europa, um almoço numa cidade padrão dessas, conhecida, você vai pagar ali, em termos de reais, de 100 a 150 reais aqui na nossa moeda. E aqui, para nós, né, a gente ainda compra um almoço, não vou nem chutar porque nunca mais eu comprei um almoço na pandemia. Então, essa questão do padrão de vida, ela é muito complicada de você fazer essa discussão, né? Eu me lembro que uma vez que eu estava lá em Londres, uma das vezes que eu estava lá em Londres, eu fui comprar um sanduíche, né? Um sanduíche que foi um pouco desastroso, mas a gente pagou ali em torno de 70 a 80 reais, né? Fazendo a conversão da libra, né? para os reais. Né? A gente comprou em libra, pagou em libra, tá? Mas a gente, poxa, isso aqui está correspondendo a 70 a 80 reais, né? Um euro sanduíche. E aí a gente teve até dificuldade de comer, porque a gente pediu algo que a gente não sabia muito o que é. Isso, eu estou falando por quê? Né? Que você, mesmo pegar aquele prato típico ali lá em Londres, uma cidade muito cara, de batata frita com frango, né, que é muito comum lá, se você comparar com o que a gente paga um prato feito aqui em Rio Branco, né, ou mesmo numa cidade cara brasileira como o Rio de Janeiro, ainda aqui no Brasil é mais barato. No Rio de Janeiro tem caro porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito cara. Então, eu estou só falando isso, né, para quando a gente for discutir essa questão de padrão de vida, é bastante complexa essa discussão. Se você está falando, não, se você está em Rio Branco, se você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou se você está em Nova York, em Londres, aí se você, é interessante, né, que você chega em Portugal, né, vai lanchar, vai almoçar e tudo, você já acha muito barato, né, a comida, e isso, né, dá uma ideia de como é que a gente vai falar de padrão de vida, devido que a gente chama isso de paridade de poder de compra da moeda. Aí você tem a área do euro, aqui depois vocês dão, se vai disponível no YouTube, vocês dão uma pausa aí e olha. Então, aí está a questão, né, do crescimento, desemprego e inflação, aquelas mesmas informações que estão lá para os Estados Unidos. E aí o que ele coloca aqui, né? Atualmente a área do euro enfrenta duas principais questões. A primeira é reduzir o desemprego, a segunda é saber se e como poderá funcionar eficientemente como uma área monetária comum. Para entender a complexidade das questões, é útil analisar um país com um alto nível de desemprego. Ou seja, claro que não se compara com o Brasil hoje, né, mas a União Europeia tem uma taxa um pouco elevada de desemprego se comparado com os Estados Unidos. Mas o Brasil hoje é uma brutalidade, né, a respeito quando a gente fala de desemprego. E aí é até interessante tudo, é possível fazer alguma coisa para reduzir essa taxa de desemprego ou não é possível? Né? Até porque a gente está nessa situação, né, por um bom tempo já, né, desde quando inclinou um pouco para frente o aumento da taxa de desemprego em 2017 para frente, né, aí, de certa forma, é uma interrogação, né, de como é que a gente pode lidar para fazer alguma coisa sobre esse batalhão de gente, né, desempregada. É de certa forma, uma tristeza e tudo, porque as pessoas, né, estão passando fome, com dificuldade. A gente que trabalha, ou que tem uma certa relação, né, com pessoas que fazem esse trabalho de caridade, a gente vê, mesmo aqui em Rio Branco, um batalhão de gente, né, que todo dia está pedindo, fulano está pedindo, está precisando disso, e ninguém pode, de certa forma, dar conta, né, de todo mundo, e que não vai resolver mesmo, né? Mas mesmo assim a gente nota, tá vendo, a quantidade imensa de gente, né, que está precisando, em função da situação, da quantidade alta de desemprego. Mas eu quero chamar a atenção aqui é que a União Europeia tem uma média de taxa de desemprego maior do que a taxa dos Estados Unidos. Aqui na área do euro, né, então você tem a questão dos preços, né? E você tem essa variação aqui, né, da taxa, a variação aqui da taxa de desemprego da Espanha, né? E como eu disse, é muito elevada aí,
próximo de 25%, só que essa taxa de desemprego louca aí, né, muito elevada da Espanha, ela, para os jovens, tá vendo? Ela é muito mais elevada. Então, da mesma forma que o Japão se meteu numa encrenca na década de 90, que não saía de uma taxa de crescimento zero, e hoje é uma taxa de crescimento muito baixa, né? Da mesma forma, a caso da Espanha, particularmente, passou muito tempo dando uma taxa de desemprego muito elevada sem saber o que fazer. E nós estamos muito próximo disso, e nós estamos de 2017 para cá, né, tá, 2017, com a inclinação ascendente da taxa de desemprego, nós não sabemos muito o que fazer para sair dessa tragédia, né, desse sofrimento. O gráfico sugere duas conclusões. A grande parte dos altos índices de desemprego da atualidade é resultante da crise e do súbito colapso da demanda, o boom imobiliário transformado em fiasco, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos e se transbordou para a economia do mundo, mas um súbito aumento da taxa de juros desencadearam o aumento do desemprego a partir de 2008. Pode-se esperar que, mais cedo ou mais tarde, a demanda vai crescer ou o desemprego diminuir. Até onde pode baixar o desemprego? Né? Mesmo no pico do boom, a taxa de desemprego na Espanha era de cerca de 9%, ou quase o dobro daquela dos Estados Unidos de hoje. Alguns economistas acreditam que o principal problema é que os Estados europeus protegem demais os seus trabalhadores. Por isso tem uma taxa de desemprego mais elevada do que a taxa dos Estados Unidos. A solução, segundo esses economistas, é ser menos protetor, eliminar a rigidez do mercado de trabalho e adotar instituições do mercado de trabalho no estilo dos Estados Unidos. O que o euro tem feito pelos países que o adotaram? Aqueles que apoiam o euro destacam que, em primeiro lugar, sua enorme importância simbólica. As empresas europeias não precisam mais se preocupar com mudanças nas taxas de câmbio. Também não será preciso trocar de moeda ao cruzar a fronteira. Além da eliminação de outros obstáculos no comércio entre países europeus, o euro contribuirá, argumentam eles, para a criação de uma grande potência econômica mundial. Então, na discussão, a questão de devido ser uma região que começou 2 guerras mundiais e tudo, e essa questão da União Europeia depois da moeda, seria uma das formas de evitar novos conflitos mundiais, né? da magnitude que aconteceram ali na 1913, 1979, 1945. Outro receio, porém, que o simbolismo do euro traga substanciais custos econômicos. Não vamos comentar isso aqui, porque cada país que adota uma moeda única, ele perde muito, né, a sua capacidade de fazer política. Não existe o risco de um país passar por um longo período de recessão ou do outro não conseguir desacelerar a expansão de sua economia. Uma moeda comum também significa a perda da taxa de câmbio como um instrumento de ajustamento na área do euro. Até a crise do euro, o debate permaneceu um tanto abstrato. Agora nós vamos para a última sessão, que trata da China. A China aqui, né, a gente viu lá que a economia dos Estados Unidos tinha um PIB de 17 trilhões, a China, ali em 2014, tem um PIB de 10 trilhões, a população da China é muito maior do que a dos Estados Unidos, aqui é de 1 trilhão, 1 bilhão, né? 300 bilhões, hoje não sei quanto é, essa estatística aí é de 2014, o produto per capita é de 7 mil dólares, a participação no produto mundial é de 13%. Então, você tem isso, se você comparar especificamente com os Estados Unidos, as projeções que se faz aqui, se tudo continuar como na mesma trajetória, né, e ninguém nunca sabe, né, se vai continuar, não, a economia da China ultrapassaria a economia dos Estados Unidos em 2028, 2029. No entanto, se considerar a medida, né, a partir da paridade do poder de compra,
a economia da China, né, já teria ultrapassado os Estados Unidos, mas isso não é o caso aqui. Vamos ver o que é que o Blanchard fala a respeito aqui da China, para a gente verificar esses destaques, né, que são trabalhados dentro da macroeconomia. É verdade que a população chinesa é enorme, mais do que o quadruplo, né, dos Estados Unidos. O produto por pessoa é de cerca de $7.000, aproximadamente apenas 15% do norte-americano. Então, por que dá tanta atenção à China? A mesma renda expressa em dólares permite que um consumidor comprar muito mais em Pequim do que nos Estados Unidos. É isso, né, quando se refere que é colocado que hoje a China, a partir da paridade do poder de compra, ela é superior aos Estados Unidos, né, mas em termos absolutos, né, levaria ainda quase 10 anos, né, se tudo caminhar na mesma tendência que hoje, demoraria quase uma década para a China ultrapassar, mas pela paridade de poder de compra, a China já teria ultrapassado. Se quisermos comparar padrões de vida, precisaremos compensar essas diferenças. As ferramentas de medição que permite isso são os denominados indicadores da PPC, da paridade de poder de compra, ou seja, o que se faz com dólar, com $100 aqui no Brasil, na Bolívia, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na China. Isso nos dá uma ideia mais precisa do padrão de vida chinês, né? Como eu tinha falado antes, né? Você quer comprar algo, você vai... eu vou para Nova York, vou viajar, vou para Nova York. Né? Você chega lá no restaurante, pede um almoço e tudo, você não vai pagar menos do que... não sei que você... Aqueles almoços alternativos, né? Mas se você for pedir num restaurante um almoço, você não vai pagar menos de R$150 ou R$200, né, pelo almoço lá em Nova York, em Londres, né, mesmo, né, uma coisa que faz um pouco parte da minha vida. Né? Toda vez que eu vou almoçar e jantar lá no Rio de Janeiro, né, dificilmente a gente paga menos do que R$100, né, só duas pessoas. Né? Quando vai todo mundo, né, está todo mundo junto, aí a conta fica ainda mais pesada. Então, vai almoçar, vai jantar, vai almoçar, vai jantar. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, quando a gente vem aqui para o Acre e entra aqui no local, que não é tão caro, você paga muito menos, né, pelo almoço para duas pessoas, né, ou para três pessoas. Da mesma forma, o que você compra em Nova York é muito mais caro do que você compra na China. Por isso que ele está se referindo aqui a essa discussão sobre a paridade do poder de compra. O que é, obviamente, inferior ao norte-americano ou de outras economias ricas. Aqui ele vai dar informações, né, a respeito do crescimento do desemprego e inflação na China, né, por vários períodos. Quem quiser depois olhar, né, quando eu subir para o YouTube, vocês olhem aqui com cuidado. De toda forma, está no livro, né, que eu já deixei lá especificamente embora esteja muito mal, né, e a xerox muito mal, e o capítulo, né, muita má qualidade, vocês podem ver aqui quando subir para o YouTube. Só dar uma pausa e vocês verem. É possível que o crescimento chinês tenha sido e ainda seja superestimado. Afinal, a China ainda é um país oficialmente comunista e os funcionários do governo podem ter incentivos para exagerar o desempenho do seu setor na sua província. Economistas que analisaram cuidadosamente esta questão concluíram que este não precisa ser o caso. As estatísticas não são tão confiáveis quanto em países mais ricos, mas não há viés importantes. Né? O consenso, né, que os economistas chegam é de que mesmo que alguém possa desconfiar das estatísticas da China, você não tem um viés muito grande, né, que possa demonstrar que essas estatísticas não possam ser consideradas. O crescimento do produto é realmente alto na China. Então, hoje você vai, da mesma forma que o Brasil. Aí ele fala isso, né, nesse capítulo sobre a China. Da mesma forma que o Brasil, da década de 30 ao final da década de 90, cresceu em média 10%, a China, por muito tempo, né, a partir dos anos 90 para frente,
cresceu a taxas acima de 10%. Isso é uma coisa absurda, que a gente dificilmente, né, vai ver isso aqui para o Brasil. Depois baixou para 10% e hoje ali está em torno de próximo de 10% ou de 9%. Né? Muitos dizendo, né, que pode chegar para 8%, né, se manter ali perto de 8%, mas é uma taxa muito elevada. A China é um dos muitos países que realizaram a transição do planejamento central para uma economia de mercado. Em diversos países, o alastramento da corrupção e a fragilidade dos direitos de propriedade faz que as empresas se sintam desestimuladas a investir. Então, por que a China se saiu tão bem? Alguns economistas acreditam que esta situação é resultado de uma transição lenta. Outros argumentos que o fato de o Partido Comunista ter permanecido no poder acabou ajudando a transição econômica. Aí termina a sessão da China e aí vai para a última sessão aqui sobre o futuro, né, do mundo aqui. O nosso giro pelo mundo está concluído, poderíamos ter visto muitas outras regiões do mundo. Né? A Índia, o Japão, né? todos esses países, né, têm peculiaridades, particularidades, e faz com que estudar e compreender, devido aos destaques, né, que aconteceram no mundo. Aí ele coloca o caso da Índia, né, como um país grande, população, ele está crescendo, né, de maneira acelerada, ninguém sabe se vai repetir o que a China fez. O Japão, cujo crescimento, né, nos últimos 40 anos, que sucederam a Segunda Guerra Mundial, foi algo que se destacou muito. Foi muito impressionante, que ficou conhecido como um milagre econômico, mas apresentou fraco desempenho nas últimas 2 décadas. Principalmente na década de 90, né, o Japão não saiu ali da 0%. A América Latina, que conseguiu substancial redução da inflação na década de 90, e então manteve um forte crescimento. A Europa Central, né, tá? Só quando fala de América Latina, tá? Se vocês quiserem pegar essas estatísticas, né, de conjunto, a CEPAL publica isso regularmente, né, e sempre, né, de 15 em 15 dias, eles fazem uma apresentação da conjuntura, né, dos países latino-americanos. A questão da Europa Central e Oriental, da África, etc., que são os casos particulares, especificamente das dificuldades que a África enfrenta, né, com exceção de alguns países. Né? A África, que viveu décadas de estagnação econômica, mas onde, contrariando as expectativas, o crescimento tem sido elevado desde os anos 2000, atingindo uma média de 5,5% por ano e refletindo o crescimento da maioria dos países do continente. É evidente que tem alguns países que têm problemas específicos e é muito triste, até a gente pode falar assim. Então, é isso, tá, que ele faz essa apresentação. Segundo ele, para dar uma ideia do que é a macroeconomia. A macroeconomia, ele fala aqui do desemprego, da produtividade, etc., e do produto, né, da renda dos países, do padrão de vida, e tanto faz ser na macroeconomia 1 ou 2, né, mais especificamente falando de livro, no início do livro, no meio do livro, no final dos livros, você sempre vai se deparar com essas questões. Desemprego, produto, renda, produto potencial, desemprego, né, etc. Então, é isso que está colocado nesse primeiro capítulo. Primeira coisa, alguém tem algum comentário para fazer, que é legal, se que vocês puderem fazer algum comentário, mesmo que não tenha pergunta, isso é muito enriquecedor para que a gente possa um pouco fazer uma coisa mais humana aqui, né? Não essa questão, por exemplo, vocês ficam calados e dá a ideia de afastamento entre a gente. Não vejo também que a gente não pode continuar assim, né? Mas cria uma coisa de desconfiança muito elevada. Professor, Opa, pode falar. o que o senhor entende pelo termo de japanificação da economia, que se tornou popular depois da estagnação japonesa? Depois de quê?
depois da estagnação que ocorreu agora no Japão nesses últimos tempos? Você está se referindo japonização especificamente em relação ao padrão baixo de crescimento, ou japonização referente à questão da estrutura industrial e tecnológica do Japão? Porque como não é uma, uma, um termo, né, muito comum, muito utilizado, né? Se for em relação à questão, né, do sofrimento que a economia japonesa passou a ter de não sair, de não conseguir engatar mais, né, nível de crescimento tal qual ele teve no pós-guerra, né, por longos anos. Isso aí não é uma coisa tão simples, né, de você dizer o que você precisa, entender, né, de se referir primeiro à questão do tamanho do produto, né, do Japão, se referir à questão, né, da renda per capita, a questão das próprios níveis tecnológicos, né? Então, é uma coisa que muito, né, difícil de você tratar, porque os economistas não dão a resposta para essa situação, tá vendo, do que poderia ser feito, né, porque é uma constatação do que vinha acontecendo a partir do período muito elevado, é, e aí quando chegou em meados da década de 80 para frente, entrou na década de 90, tá vendo? Aí você me pergunta o que, que você acha, eu não acho nada, né? Agora, se você tem uma pergunta, né, para a gente poder discutir a respeito de alguma coisa que você tem curiosidade, né, aí a gente pode até estabelecer um diálogo a respeito disso. Alguém mais tem algum comentário para fazer? E não tendo, né, eu vou só, a gente vai terminando aqui. A atividade está já na plataforma, né? Daqui a menos de uma hora ela está disponível. Eu recomendo a vocês que, antes de abrir a atividade, vocês leiam o material, tá? Porque é muito legal vocês fazerem isso, responderem só por responder. E talvez, né, eu gostaria também que, não para todo mundo, tá vendo? Porque eu não gosto de dar conselho para todo mundo, cada qual, né, tá? Que a gente, alguns, né, eu não conheço nenhum de vocês, mas previamente algum de vocês tem alguma informação de mim, alguns têm menos simpatias, outros têm mais simpatias, mas em função de que a gente vê vocês muito discutindo entre vocês formas alternativas, estratégias para responder, né? Eu pego o material do fulano, outro responde tudo, talvez para aquelas pessoas, né, que têm um jeito mais de honestidade e tudo, eu só gostaria eu sugeriria que vocês fizessem de forma autônoma e lessem primeiro o material para responder. Tá? Eu monitoro muito também o horário que vocês entram, que vocês respondem, dá para ver também que são essas pessoas que estão fazendo muito essa questão das dobradas. Bom, então, daqui a pouco a informação está disponível, mas vocês entram na plataforma e procurem ler esse texto aqui que eu passei para vocês, e tudo o que está nas perguntas é tirado aqui, desse primeiro capítulo do Blanchard. É isso. Oi. Professor, a entrega vai ser para quando dessa atividade? Só você entrar lá que as informações estão todas lá. Tá? Só avisando de antemão que tem as datas de entrega, como a disciplina é ministrada só por mim, tá? Não existe flexibilidade no prazo, porque o prazo é muito longo. Tá? Gostaria aqui já tem gente que eu já trabalhei uma vez, né? E sempre que tinha oportunidade, né? Eu falar, professor, entrega depois de tudo, né? E quando falava comigo, quando eu dou aula com outras pessoas,
isso é possível, mas aqui comigo está dando aquelas pessoas, né, que inclusive, tem a turma aqui, que tem esse costume, evite de fazer isso, né, porque não vai ter essa flexibilidade. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Não, professor, tranquilo da minha parte. Então tá bom, eu vou desligar aqui a gravação. Então,